momento, né? Antes que quem estava no louvor sente. Coloque de pé nesse momento. Bem, o Wesley, né? Nós começamos o seminário juntos, na turma lá do Seminário Batista do Sul, né? Estivemos juntos aí por quê? 4 anos? 4 anos até? 2 anos e meio, 3 anos e meio, né? A gente era de turmas diferentes, se juntamos lá. E desde lá ele agradece todos os dias por ter me encontrado. Brincadeira. Ele é mais quietinho, né? Fica sem graça. Bem, nós caminhamos juntos lá no seminário. Vi o Wesley vindo lá da onde mesmo? Lá, Bahia? Ubaitaba, lá da Bahia, a estudar aqui no Rio de Janeiro. Vi ele sendo seminário, abraçando realmente a chamada de Deus na vida dele, né? Acreditando quando não dava para ver para onde ia, como ia ganhar a vida, mas ele tinha um chamado, né? Ele tinha um chamado. E ele veio para cá, morando ali lá na Tijuca, né? Com todos os seminaristas. E aí eu vi o Wesley depois sendo consagrado ao pastorado, né? Lá com o nosso professor, Heinerson. E lá ele tem servido, lá no Recreio, na igreja Casa Viva. Ele vai falar mais um pouco, né? Mas é com um grande prazer que eu chamo esse irmão que Deus me deu, né? Sei que é um homem de Deus. Isso tudo que eu falei não serve de nada, isso daqui que é o importante, né? Um homem de Deus, né? Um homem de Deus, um pastor chamado, consagrado, vocacionado, né? E eu agradeço a Deus pela vida do Wesley. Eu queria convidar a todos, não a aplaudir o Wesley, mas o Deus que fez o Wesley ser quem ele é. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do Wesley? Glória a Deus. Amém. Amém. Graças e paz, irmãos. É uma alegria estar com vocês aqui. Eu já estive uma vez com vocês num culto jovem, Oxigênio, né? Acho que é o nome, isso. E, enfim, sempre fui muito bem recebido. O João é uma bênção de Deus na minha vida. Ele disse que eu agradeço toda vez a Deus pela vida dele, porque me exerce a paciência, a longanimidade. Brincadeira, mas ele é um homem de Deus também. Eu louvo a Deus pela vida dele. Meus irmãos, eu gostaria, já que vocês já estão de pé, então vamos logo ler o texto bíblico, em reverência à palavra de Deus. É um texto conhecido. A minha versão é NAA. Eu não sei qual versão vocês utilizam aqui, mas se ficar um pouco diferente, é por conta disso. O texto se encontra em Lucas 15, 11 ao 32. É um pouco comprido até. Eu vou ler os versos ímpares e vocês lerão os pares. Começando pelo versículo 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. Versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como dos seus trabalhadores. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos:
Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Amém. Senhor Deus, que seja o Senhor a falar aqui com o teu povo, Deus. Alcança os corações que estão neste lugar. Seja aqueles, Deus, que estão distantes da casa do Pai, ou que estão para sair, ou pensando em sair, Deus. Ou seja, para aqueles que estão dentro da casa do Pai, mas com o coração amargurado, murmurante, Deus. Eu sei que muitas vezes a gente olha para dentro de nós, a gente reconhece as nossas falhas, mas não tem a dimensão da bondade do Senhor, do tamanho da sua graça e misericórdia, Deus. Então, que nessa noite a gente caia em si, Deus. Lembre do nosso Pai, lembre de quem o Senhor é, da tua graça, da tua misericórdia abundante e volte para casa. Em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Foi falado um pouco antes de quando a gente é criado num lar cristão e como é a dinâmica de viver numa igreja e tudo mais. E eu nasci num lar cristão, filho de pastor, e normalmente a gente crescia dentro de casa e fazia os cultos domésticos antes do almoço, lia uma porção da palavra, um manancial, algo do tipo, e a gente cantava um hino. E eu lembro um hino que a gente costumava cantar bem simples, que dizia assim: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Ele cuida dos meus pais e dos meus irmãos. Deus é bom, Deus é bom. Ele cuida dos meus pais. Deus é tão bom para mim. Hino simples, meus irmãos, pequeno. E eu, criança, com aquela fé, porque os meus pais diziam, Deus é bom. E eu queria, por causa que eles ensinavam isso para mim, Deus é bom. De fato, Deus é bom para os meus pais, Deus é bom para os meus irmãos, Deus é bom para mim. Mas fé imatura, ainda. Não desprezível, porque a fé de uma criança não se despreza, mas uma fé que ainda não tinha passado pelas consequências da vida, pelas provas da vida. Talvez a sua vida também não tenha sido um pouco diferente disso. A gente cresce, ouvindo dos nossos pais, talvez praticantes ou não do Evangelho, mas dizendo, olha, Deus é bom e você crê, porque eles dizem isso. Mas aí começa a vir as primeiras consequências da vida. Como criança, Deus é bom, mas vem a primeira dor de barriga, vem a primeira doença. Olha para os seus pais, os papais falam, olha, vamos orar aqui, Deus é bom, Ele vai cuidar de você e você crê nisso. Deus é bom, mas você vai para o colégio, recebe as primeiras
piadas, brincadeiras sem graças dos seus colegas. E você se pergunta, que mundo é esse, né? Por que eu estou sofrendo isso? Talvez, um bullying. E você não se sente confortável com os que estão ao seu redor. Deus é bom até os seus avós envelhecerem, você começa a perceber que o vigor deles começa a diminuir, e aí vem as doenças e você perde os seus avós. Mas você olha para os seus pais e eles ainda continuam dizendo, Deus é bom. Isso acontece, mas Deus é bom. Deus é bom até, talvez, o fundamento da sua fé, que são seus pais, começam a adoecer também. E como o processo natural da vida, eles adoecem, se partem, e vocês, novamente, se questionam, Deus é bom mesmo? Deus é bom, mas o casamento não vai nada bem. Apesar de ter orado, apesar de talvez ter feito todas as coisas, mas não vai nada bem. Deus é bom, mas o meu emprego está extremamente cansativo. E me questiono se eu vou conseguir sustentar a minha família no dia do amanhã. Deus é bom, mas talvez eu queria tanto o meu filho, e minha esposa perdeu o seu filho. E você se questiona, por quê, Senhor? Deus é bom, mas talvez, ainda como cristão, você lida com sentimentos e pecados dentro de si. E se pergunta, meu Deus, será que o Senhor vai ter misericórdia de mim? Mais uma vez. Talvez pelo teste da vida, diante das diversas adversidades que vêm sobre nós, a gente passa a desacreditar na bondade desse Deus. Ou talvez a dizer, acho que Deus não é tão bom assim não. E tomar decisões que não devem ser feitas e abandonar o seu Deus desde criança, que cuidou de você e você não se apercebeu disso. E talvez você peça as contas para Deus, vou viver a minha vida agora, sem esse Deus. Vou desejar sair da presença dEle, fugir dEle e tomar as minhas próprias decisões, até que você experimenta desse mundo e cai em si. E percebe que, meu Deus, eu preciso voltar para a casa do meu pai, e volta para Deus, e é restaurado por Ele, porque Deus é bom. Meus queridos, a gente vai ver nessa noite uma breve exposição desse texto e alguns outros textos que mostram a bondade de Deus para com a nossa vida. A bondade de Deus para com a vida desse filho pródigo é uma palavra, mas que mostra um Deus que de fato é bom, que não abandona, um Deus que é bom, que apesar das nossas rebeldias, Ele ainda nos aceita de volta, um Deus que é bom e nos restaura. E a gente vai iniciar a partir da história desse filho pródigo, que a gente acabou de ler, e a sua restauração. A história começa com a ação de um filho, que antes da morte do seu pai, ele pede a sua herança. Filho rebelde, filho assassino. Assassino porque ainda em vida, ele pede a herança do seu pai. Meus irmãos, que filho faz algo desse tipo com seu pai? É como que ele se decretasse a morte do seu pai e fala, olha, você não está morrendo não, mas eu quero já a minha parte, e se manda para longe. Porque eu não quero a sua presença, eu quero viver a minha vida do jeito que eu quero. Eu quero fazer o que eu gostaria. Ele vai para um lugar distante, garantindo que a sua distância do pai talvez não possa acompanhá-lo e ver tudo que ele vai fazer com o dinheiro, tudo que ele vai gastar com o dinheiro que o seu pai por anos juntou, para não ser observado, para não ser acompanhado. A gente não sabe o motivo do porquê ele fez isso.
Mas a partir do que ele faz com seu dinheiro, talvez é porque ele visse na casa do pai como uma prisão, um lugar onde ele não poderia fazer aquilo que ele gostaria de fazer, gastar com aquilo que ele quer, ir para os lugares que ele de fato gostaria de ir. E preso como ele se sente, ele gosta de liberdade, ele quer a liberdade. Pedirei as minhas contas, viverei aquilo que eu gostaria de viver desde sempre. Pedirei minhas contas e me libertarei. Pedirei as minhas contas e serei rei de mim mesmo. Consumirei todos os meus prazeres, os prazeres que os meus olhos desejarem. Filho insensato, filho ingrato, mas obstinado no seu propósito. Ele pede as contas para o seu pai e vai. E eu gostaria de fazer a primeira pausa. Meus irmãos, quantas vezes talvez isso pode ser uma realidade dentro de nós? Quantas vezes o pecado, os desejos se tornam tão aprazíveis, desejosos para os nossos olhos, que a gente coloca o pé na jaca mesmo e se afunda nos pecados. Usando uma expressão contemporânea, talvez dos adolescentes, a gente tanca aquilo que vier de consequência por isso, sabendo que as consequências não serão boas, mas a gente deseja tanto que a gente vai. Mas pelo desejo desenfreado, insaciável que a gente tem dentro do nosso coração, a gente segue um caminho que vai acabar na destruição. E todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos que os pecados que a gente vai obstinado para fazer não vai a lugar nenhum. Todos sabem que as drogas que vão nos viciar não servirão para nada e vai destruir a nossa vida. Todos os esposos e esposas sabem que a mulher adúltera, o homem adúltero não vai levar a lugar nenhum para a sua vida, vai destruir a sua família, o seu casamento, que não é uma pessoa honrada para você estar, e vai ferir o que Deus quer e a sua promessa que você fez naquele dia do casamento. Mas a gente segue, cegos pelos nossos pecados. Por vezes a gente é até alertado pela palavra de Deus, pelas pregações dominicais aqui, alertados por amigos, por pessoas que estão vendo que o seu caminho não é bom, mas a gente tanca mesmo assim. A gente segue obstinado nos nossos desejos e a gente arca com as nossas consequências. Porque os prazeres mesmo, pensamos nós, está lá fora. Estou preso aqui nessa vida. Eu desejo demais cumprir aquilo que o meu desejo, meu coração deseja. Diante desse desejo, o filho, então, ele sai de casa, recebe os bens que o pai dá e gasta tudo o que possui com os próprios prazeres, vivendo de forma desenfreada, sem freio, sem limites. E o que ele não sabia, eu sabia, é que o seu caminho caminhava por um caminho de destruição. Ele estava indo para um precipício. Uma fome vem sobre a terra, os prazeres que ele tinha em suas mãos evaporam como álcool, o seu dinheiro seca, a fonte dos seus prazeres esgota, não resta nada para aquele garoto, além de cuidar de porcos. Seus prazeres antes, que talvez eram de um rei, principalmente na casa do pai, onde ele poderia ter comida, um lar, é gasto com mulheres, é gasto com aquilo que ele gostaria de viver, até que não sobra nada. E ele se torna um miserável, ao ponto dele desejar comer a comida dos porcos. Porcos que vivem nas lamas.
Eu gostaria de novo perguntar, e algo de novo aqui? Algo de inédito. Se não é algo que a gente vê ao longo e ao redor das nossas vidas, tantas pessoas que ao tomarem os seus caminhos, de satisfazer os desejos da própria carne, o final deles não é bom. Nós sabemos disso. Mas quantas vezes a gente ignora a palavra de Deus? Todos os alertas, todos os incômodos do Espírito, todos os conselhos, a gente pede contas para Deus, até que a gente acaba percebendo que aquele prazer que tanto a gente deseja acaba rapidinho, e não sobra nada, e a tua família está destruída, a sua vida está acabada, você perdeu o emprego, e tudo se acabou, e você se percebe lameado com porcos, com pessoas que não levam você a lugar algum. Se acabando em vícios que sugam o seu tempo, os seus recursos, as suas famílias, as suas almas. Eu acho que essa é a pior parte, que não encontram paz alguma em tudo que você faz. Porque um dia você já experimentou o que é a casa do Pai. E percebe que nada se compara com o que você tinha lá. Esses vícios, esses prazeres, esses pecados não satisfazem. Aquele garoto perdeu tudo, família, bens, dignidade. E ele achava que ia satisfazer a alma dele. E ele se percebe mais insatisfeito do que tudo na vida que ele já sentiu. Tantas vezes a gente troca as bênçãos que Deus nos dá por pratos de lentilha. Prazeres tão pequenos, tão passageiros. Aquele garoto continuava insatisfeito. Ele troca a casa do pai pela casa dos porcos. E ele se vê numa situação então miserável. E cai em si, na casa do meu pai. Os servos tinham melhores vidas do que hoje eu tenho. Então, ele se apercebe. Vou voltar. Vou voltar não como filho, vou voltar como servo, porque lá pelo menos é melhor. Os servos têm uma vida melhor do que eu tenho. Ele se arruma e vai para a casa do pai. E o texto continua, que a gente leu, o pai ele vê de longe. E aqui a gente vê a beleza da restauração e a bondade desse Deus. Porque em vez do pai trazer correntes de escravos ou de servos, ele traz um anel. Em vez dele trazer trapos, que talvez eram vestidos pelos servos, ele traz uma túnica de festa. Em vez de deixá-lo descalço, como os servos assim ficavam, ele traz sandálias. Em vez de repreender, discutir, reclamar, ele simplesmente diz: este é o meu filho que estava morto, mas reviveu. Estava perdido, mas foi achado. Que bondade de Deus, meus irmãos. Que às vezes você, como pai, não faria assim com o seu filho. Talvez você jogaria tudo na cara dele. Olha o que você fez e tudo mais, só para despejar a sua raiva e indignação. O pai está, obviamente, indignado pelo pecado. Pecado que declarou a própria morte dele. Vou pedir minhas contas e morre aí longe, que eu vou viver minha vida, mas ele não faz isso. Meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto, mas reviveu. É o pai que restaura tudo, perdoa tudo. É o pai sendo bom, tão bom para o seu filho. Muitas vezes, meus irmãos, a gente encontra pessoas nas ruas. Você já deve ter visto tantos casos desses. Que reconhecem que estão longe da casa de Deus, que sabem hinos de cor, que eram diáconos, que eram pastores, que sabem o que é viver na casa do Pai e falam assim: olha, minha vida está desgraçada.
E eu não volto para a casa do pai porque eu tenho que consertar antes. Se consideram indignos de voltar para a casa do pai. Quando eu sair desse pecado, quando eu sair desse vício, eu volto. Aí sim. Meus irmãos, é o que a gente vê aqui nesse texto que a gente acabou de ler, que você não vai conseguir. Porque o que reveste você de dignidade não é a sua própria decisão. É o pai. É o pai. Aquele filho, ele ainda volta para a casa do pai, lameado com fome e insatisfeito. Mas é o pai que dá túnica. É o pai que dá sandália. É o pai que dá um anel para ele. É o pai que acolhe dentro de casa. Aquele filho que estava morto, mas reviveu. Meus irmãos, não é a tua força que vai fazer você sair disso. É o pai. É o pai que te acolhe. É o pai que vai te aceitar e te receber. Agora, sabe o que é mais belo dessa parábola? É que ela está no contexto de outras duas parábolas. Eu não vou lê-las, mas vocês, obviamente, já devem ter visto alguma vez nas Sagradas Escrituras esse texto. Aqui a gente está falando da parábola do filho pródigo, que é recitada com mais duas outras parábolas. Uma outra é de uma mulher que perde um denário, que é o pagamento de um dia do trabalho. E ela faz de tudo para encontrar esse denário. E quando encontra esse denário, ela faz festa. Essa é uma das parábolas. E a outra parábola é de um homem, um pastor, que tem 100 ovelhas. E ele perde uma dessas ovelhas. E ele deixa todas as outras 99 para atrás desta uma ovelha que se perdeu. Na parábola do filho pródigo, o pai entrega os seus bens e anseia, espera que ele volte. E quando ele volta, ele acolhe esse filho sem reclamação. Isso mostra o caráter de Deus. Mas essas outras parábolas também mostram um Deus que, quando perde, ele também vai atrás. Vai atrás da ovelha perdida, vai atrás do denário. E o conjunto dessas parábolas mostram o caráter verdadeiro de Deus, que acolhe sem reclamar, para restaurar, mas que também, quando perde, também vai atrás. Mas são parábolas que não refletem ainda, está aquém da verdadeira história do que Deus fez por nós. Que é um amor ainda maior do que o que a gente vê aqui. Porque se a gente fosse transcrever o que aquele próprio Jesus estava falando, Deus encarnado fez, a história se pareceria mais ou menos como um pai que tinha suas criaturas que eram rebeldes, que se rebelaram contra Deus, tinham tudo, a presença do pai e todos os bens que ele poderia dar. Mas essas criaturas se rebelaram, não eram nem filhos ainda, mas se rebelaram contra ele. E o pai percebe, meu Deus, eu amo o meu povo, eu amo aqueles que eu criei. Eu preciso resgatá-los. E ele tem um filho. O outro filho que está na casa dele, perfeito, santo, obediente por toda a eternidade, que sempre fez tudo correto, que ele se deleita por toda a eternidade, e eles entram em um comum acordo, porque o filho também ama aquele que se perdeu, e ele fala, pai, eu vou. O pai fala, você vai, eu vou. E esse filho, ele vai atrás daquilo que estava perdido. Mas aqui é mais profundo do que a parábola, por exemplo, da ovelha perdida. Porque na parábola da ovelha perdida, o pastor vai atrás, encontra a ovelha perdida, coloca nas costas e volta para casa. Mas aqui não é o caso, porque a ovelha perdida é rebelde. A ovelha perdida está indignada.
E aqueles que Deus enviou para resgatar foram aqueles que mataram o seu próprio filho. E ele sabia disso. Mas ainda assim, esse é o plano de Deus para nos resgatar. É o Deus que é bom, meus irmãos. É bom para os nossos pais. É bom para os nossos irmãos. É bom para mim. Todos nós que éramos ovelhas perdidas, que teríamos a mesma capacidade de matar aquele filho de Deus, mas ainda assim sendo resgatado pelo nosso Pai. Quando o garoto ele volta, a gente, continuando a parábola do filho pródigo, ele encontra um irmão que está lá, que não saiu da casa do pai, mas ele encontra uma festa que está acontecendo. Mas ele passa a reclamar daquilo que ele vê, porque ele acha injusto. Olha, eu passei tanto tempo na casa do meu pai e não experimentei tamanha festa. E Cristo aqui está claramente fazendo uma repreensão aos fariseus, aos religiosos da época, que viam o evangelho sendo pregado para prostitutas, para pecadores, publicanos, e dizendo, olha, o evangelho não é para eles, não. A gente é que cumpre a tua palavra. A gente é que cumpre a Torá. Até que Deus usa essa parábola, Jesus usa essa parábola falando, olha, o evangelho é para eles também. E esse é o ponto principal da parábola. Mas eu queria ressaltar e adentrar um pouco na mentalidade desse irmão. Meus irmãos, muitas vezes temos pessoas que talvez não tenham saído, colocado o pé na jaca, indo para aquilo que a gente diz, para o mundo, e vivenciado todos os prazeres que são colocados para eles. Talvez você é um deles porque você está num domingo de noite aqui nessa igreja, e talvez tenha vindo ainda hoje de manhã. Mas ainda assim não entendeu o que é estar na casa do Pai. Do evangelho que resgata o outro, mas um evangelho que é bom para você também. Aquele irmão, ele não reconhecia ainda o tamanho da bondade de Deus para ele. De sorte que o pai fala, olha, tudo que eu tenho é teu. Mas ainda assim ele reclama, apesar de todas as bênçãos que ele recebe. Meus irmãos, às vezes temos pessoas que fazem, aparentemente, tudo certinho dentro da casa de Deus, e não é aquela que a gente classifica como que saiu, foi para o mundo, mas está dentro da casa do Pai, murmurando, reclamando, talvez porque ao passar pelo teste da vida, ainda não consegue lidar com as ideias de que perdeu seu pai, perdeu sua mãe, perdeu seu filho, passa por problemas no seu emprego, não entende porque o seu casamento não está indo da forma como você sempre imaginou. E se questiona, onde está Deus? Será que Ele é bom mesmo? E a partir disso eu queria trazer 2 textos. Não é 2 textos porque um é um livro, mas eu não irei lê-lo. É o caso de Jó, homem justo diante de Deus, que aparentemente Deus fala, olha, esse homem é justo, vivia uma vida reta diante desse Deus, tinham seus filhos e pelo receio daquilo que eles poderiam cometer, ele sacrifica em prol dos seus filhos, até que ele perde tudo, filhos, posses, e até a sua própria saúde se acaba, a sua esposa diz, olha, amaldiçoa o seu Deus e morre. Que Deus é bom esse? Que você sacrifica? Esse Deus é bom? Amaldiçoa esse Deus e morre. Ele não blasfema contra esse Deus, mas ele fica muito inquieto. Porque ele não consegue entender, meu Deus, eu estou passando por isso, mas eu sei quem Ele é. Num versículo ele diz, eu sei que meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. E quando
o meu corpo tiver revestido da minha pele, em minha carne eu verei meu Deus, os meus olhos o verão. Ele sabia quem era esse Deus, mas fique inquieto. Em outro momento ele diz, se vou para diante, Deus não está lá, se volto para trás, eu não percebo. Se ele age à minha direita eu não vejo, se ele esconde à minha esquerda, eu não o enxergo. Ele não via a bondade de Deus e ele se perguntava, meu Deus, onde é que o Senhor está? E não via a resposta desse Deus. Até que Deus responde, Jó, e ele se reconhece, que ele sempre esteve na casa do Pai, que a bondade de Deus não é negociada pelas dificuldades da sua vida, e que Deus é bom. Ele se questiona porque ele se pergunta, meu Deus, onde o Senhor está? Porque eu falo tantas coisas, a gente vê o relato dele, mas ele não ouve a voz desse Deus até que o Senhor responde. E é interessante porque a gente tem conhecimento disso, porque a gente lê o livro de Jó, um livro que Deus faz questão de estar na Bíblia, de forma a deixar claro para a gente de que as palavras de Jó não foram esquecidas. Deus conhecia todas as palavras e inquietações daquele Jó em meio às suas dificuldades. Ele não estava surdo, ele não estava cego diante das dificuldades dele. Jó fala, calo diante desse Deus, eu só conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem, porque Deus é bom para os meus pais, é bom para os meus irmãos. Jó poderia dizer, é bom para os meus filhos, ainda que eu os tenha perdido. Um outro texto também que eu gostaria de trazer é Salmos 73, 21 a 26. É um salmista que ele olha para as dificuldades ao seu redor e ele fica inquieto. Por que os ímpios prosperam? E o justo padece. Porque eles têm riquezas e parece que a sua vida é cheia de anos, mas aquele que é justo, ele morre cedo às vezes. E ele se inquieta em todos esses momentos, até que ele cai em si. E nesses versículos ele diz, Salmo 73, 21 a 26, quando meu coração estava embrutecido e cheio de amargura, e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem um entendimento. Eu era como um animal perante esse Deus. Mas aí ele reconhece. Mas, no entanto, eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com teu conselho. E depois me recebes na glória. Então ele diz, quem tenho eu no céu além de ti? E o que eu poderia desejar na terra além do Senhor? Não há nada que eu possa além de desejar além do Senhor. Porque ainda que o meu coração e a minha carne desfaleçam, Deus é a porção do meu coração e a minha fortaleza para todo sempre. Meus irmãos, às vezes a gente pode estar dentro da casa de Deus e diante das adversidades se reclamar pelas adversidades que estão ao nosso redor, embrutecidos, como um animal diante desse Deus. Mas assim como esse salmista ele reconhece, ainda assim estamos com ele. Não porque a gente está segurando na mão desse Deus, mas porque ele fala, olha, porque o Senhor segura a minha mão direita. Não porque talvez a gente deseje a sua presença, mas Deus deseja, e ele está segurando a gente para que a gente não vacile. Ele segura a nossa mão, ele não nos abandona. Salmo 139 fala, se eu tomar as asas da alvorada e me deter nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Assim como Jonas,
que reclamou com Deus, porque não queria ir para Nínive. Ele fugiu. Mas ainda lá, a mão do Senhor o guiou e levou para cumprir o seu propósito. Deus segura as nossas mãos. Ele guia com os seus conselhos. Ele nos mostra o caminho de volta para casa, como um bom pastor que vai atrás da ovelha perdida. E quem sabe você está aqui também, necessitando voltar para a casa de Deus. Quem sabe você está aqui também porque a mão do Senhor está te segurando e está querendo te guiar para de volta. Não resista, meu irmão. Não resista. E Ele guia de volta para casa e depois recebe a gente na glória. Recebe os brutos amargurados, murmurantes, na glória desse Deus que faz festa para receber o seu filho que estava morto, mas ele viveu. Nada por nosso mérito, mas somente pelo mérito de Deus, que não soltou a nossa mão. Meus queridos irmãos, a gente não vai entrar nos portões celestiais pela nossa própria força e vontade, mas porque é um Deus que foi atrás da gente, nos resgatou, nos levou para casa, nos revestiu de roupas novas, nos deu uma sandália, nos deu um anel e nos aceitou. O filho pródigo entendeu muito bem isso. Ele saiu de casa achando que a casa do seu pai era uma prisão para os seus prazeres. Mas depois de enfrentar esse mundo tenebroso, depois de gastar tudo que o pai lhe dera, depois de ter consumido e tendo a sua alma sugada pelos seus próprios prazeres, vícios, depois de se encontrar num estado miserável, de desejar até a ração dos porcos, ele percebe que a casa do pai não era uma prisão, mas um refúgio, uma torre forte, uma cidadela, uma fortaleza, que o protegia contra os seus próprios prazeres, que o protegia contra o seu próprio coração pecaminoso, que se você der vazão, vai destruir a sua vida. Como o próprio salmista fala, ainda que o nosso coração se desfaleça, Deus é a fortaleza. Ele é que é a fortaleza do nosso coração. Ele é a nossa herança, Ele é a nossa porção para sempre. E eu gosto da expressão quando se diz, Ele é a nossa herança. Porque o filho pródigo, ele achava que o que importava, o que ia dar prazer para ele, era a herança do pai. Eram os bens que ele poderia tirar do seu pai e gastar com todos os seus prazeres. Mas aí ele percebe o que era precioso mesmo. A fonte, na verdade, o tesouro dele não era os prazeres, não era o dinheiro que seu pai deu, mas era a casa do pai. Era a presença desse pai. E tudo que ele poderia dar. Porque a gente está, meus irmãos, diante de Deus que é bom. É bom para os nossos pais. É bom para os nossos irmãos. É bom para mim. É bom para você, meu irmão. Apesar das dificuldades dessa vida, que você pode enfrentar, Deus é bom. Terminando, quando eu penso nesse assunto, dessa bondade de Deus, eu lembro do Salmo 23, que algum de vocês sabe, o Senhor nosso pastor, nada nos faltará, Ele nos faz andar em pastos verdejantes, até que chega no final e ele fala, certamente a bondade do Senhor e a misericórdia nos seguirão, me seguirão por todos os dias da minha vida. E o seguir aqui é um termo amplo, mas quando a gente olha a parábola do pastor que vai atrás das ovelhas, da mulher que vai atrás da dracma perdida, ou do próprio Jesus que vai atrás dos filhos ou das suas criaturas rebeldes, a gente percebe que talvez esse seguirão é mais compreendido também por um perseguirá. A bondade de Deus nos persegue.
fato que a gente pode completar aquilo que o próprio salmista fala. Certamente a bondade do Senhor e a sua misericórdia nos seguirão por todos os dias da minha vida, e o quê? Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Porque esse Deus é bom. Bom para os nossos pais, bom para os nossos irmãos, é bom para mim, miserável pecador. Essa é a história dos Deus que restaura cada um de nós em meio às nossas falhas. E talvez você está aqui e se enquadre na situação de um desses irmãos. Ou do filho pródigo, que meteu o pé na jaca. Foi para fora da casa do pai e se percebe afundado, enlameado nos seus vícios com as companhias dos porcos. E percebe que ali não é o seu lugar. Ou você se percebe dentro da casa do pai, aqui, na igreja, vivenciando a vida ordinária de igreja, mas ainda não se apercebeu de que esse Deus é bom para você, independentemente das suas dificuldades, que Ele tem os seus propósitos eternos, que só um exemplo de Jesus Cristo nos basta para mostrar a bondade desse Deus sobre a sua vida e o seu cuidado, que continua, que te ouve, que está sempre contigo. Se você está nessa situação, meus irmãos, caem em si. Assim como o filho pródigo precisou cair em si, e o filho que estava na casa do pai também precisaria. Caia em si e reconheça a bondade de Deus. Terminando nessa semana retrasada, eu vi uma frase que me marcou. De um rapaz, um senhorzinho de idade. Ele fala assim, olha, nos nossos evangelismos, a gente às vezes usa a expressão de que a gente está levando Cristo para essa pessoa. E ele mudou a chave porque ele falou uma coisa assim, meus irmãos, Cristo não é uma commodity que a gente leva com a gente, não. Não é uma matéria-prima que a gente vai vender, não. O que a gente precisa fazer é que essa pessoa rebelde contra Deus, que o Cristo está lá, já veio em resgate dela, e como Deus onipresente está trabalhando, e deseja que ele volte para a casa do Pai. Não é a gente que vai levar, ele já está lá, você precisa, e essa pessoa, ela precisa reconhecer esse Deus que está presente e onipresente, com os braços abertos, as mãos estendidas, para receber na casa do Pai. E o que a gente precisa fazer é que essa pessoa abra os olhos, caia em si, e reconheça que tem a casa do Pai e que está logo ali, para ele voltar. Que essa palavra alcance então os nossos corações, que a gente caia em si, e a gente também leve para outros que precisam ir para a casa do Pai, voltar para a casa do Pai, e ter uma nova vida abundante com Ele. Amém? Senhor Deus, nós somos gratos pela Tua bondade abundante, que nós não temos a dimensão. Fala a partir da minha vida. E sei que isso é na vida de muitos daqui, Deus. Oh, Deus, nós somos tão miseráveis, pecadores. Às vezes os pecados nos cegam, Deus. Se tornam fortes nas nossas vidas e a gente talvez tenha a atitude do filho pródigo, colocar o pé na jaca. E não reconhecer, Deus, que o melhor lugar é a casa do Pai, é estar na Tua presença, é viver uma vida de acordo com o que o Senhor quer de nós. E às vezes a gente pode se considerar indigno de ser filho, e somos, Deus, somos indignos, mas achar que talvez o nosso Pai não nos aceite mais como filho, como escravo, como servo. Oh Deus, transforma as nossas vidas, nossa mentalidade, para reconhecer que a graça, a misericórdia abundante, disponível para nós, não para a gente continuar nessa vida, Deus, miserável, desgraçada, Deus, que o nosso coração, às vezes, tanto deseja,
mas para ser transformado, receber vestes novas, receber uma sandália, receber um anel, Deus, e viver de uma forma digna, como filhos de Deus. Mas há também, Deus, talvez aqueles que estão aqui, Deus, na casa de Deus, que talvez não tenha a classificação de ter colocado o pé na jaca, vive uma vida de acordo com a tua vontade, lendo a tua palavra, orando, Deus, trabalhando na obra do Senhor, mas tantas coisas, Deus, acontecem ao seu redor. Seja filhos, Deus, que abandonaram os teus caminhos, seja esposos e esposas, Deus, que fazem aquilo que não te agrada, que não amam seus casamentos, que talvez caem em adultérios, Deus. Sejam trabalhos que estão matando a nossa vida, Deus, por tão pesados que são, seja pelas perseguições ao nosso redor, seja por vezes, Deus, que a gente fala, ora, pede uma solução para aquilo que está acontecendo, Deus, e a gente não ouve resposta. Oh, Deus, para esses que pensam assim, que eles reconheçam a bondade de Deus nas suas vidas, Deus. Reconheçam Cristo Jesus que desceu dos céus para resgatar, Deus. Que ouve a nossa voz, apesar da gente talvez não estar atento para elas. Apesar da gente não ouvir uma resposta, Deus. Transforma as nossas vidas para que a gente, apesar das dificuldades ao redor, a gente olhe para Deus e crê por fé. Que esse Deus é bom, continua sendo bom, que a gente não adora Deus pelas dificuldades que acontecem, mas porque a gente crê no Filho de Deus, que se entregou por nós, um Pai que nos ama, e nos receberá novamente na Tua glória. Um Deus que, apesar das nossas dificuldades, embrutecidos, Deus, e talvez amargurados, é aquele que segura a nossa mão, nos guia com o Teu conselho, e nos receberá naquele grande dia, onde a gente vai desfrutar da casa perfeita, plena do nosso Pai, sem choro, sem lágrimas, sem as dificuldades dessa vida. Transforma, Deus, as nossas vidas, e nos enche de Ti para que a gente faça outros, Deus, que ainda não caíram em si, nos Teus filhos, em Teus filhos que receberão a dignidade vinda de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Fica de pé. Glória a Deus. Vamos orar pela vida do pastor. Esqueci o teu nome, pastor? Wesley. Amém. Quem recebeu aí da parte do Senhor, vem cá, Wesley, fica aqui, pastorzão, né? Eu gosto muito desse versículo, do versículo 31, que ele fala assim, olha só, tudo que tenho é teu também, rapaz, né? E às vezes isso, o filho mais velho, ele na cabeça dele, ele estava pensando que ele era apenas o servo. Não, ele era filho, né? Isso nos mostra que nós somos filhos, nós somos mais do que servos, nós somos filhos, né? E ele não percebia isso. Trabalhava, ele achava que a vida dele era só trabalho, trabalho, trabalho. Não, meu filho, tu tem que se alegrar, o teu filho voltou, rapaz. Tem que se alegrar. Então, isso é bênção para a tua vida. E tudo que eu tenho aqui, essa fazenda, esses cabritos, esses animais, é teu. Então, amados, é nosso o reino de Deus. Jesus nos deu a vida eterna. E nós temos que nos alegrar com isso. Amém? Vamos abençoar a vida dele. Ele já é abençoado, né? Senhor Deus e Pai, toma a vida do seu filho em tuas mãos, Senhor. O Senhor que o som do coração, meu Pai, do seu filho, meu Pai, prescruta, meu Pai, cada necessidade, meu Pai, cada aflição, cada circunstância,
que o Senhor possa sustentar o seu filho cada vez mais, Senhor. A cada dia o Senhor possa, meu Pai, mostrar, Senhor, o seu propósito, meu Pai, a sua vontade, meu Pai, sobre a vida dele, meu Pai. Revela, meu Pai, os seus projetos, os teus sonhos. Claro que no meio da caminhada, meu Pai, vai surgir dúvidas, vai surgir os porquês, Senhor, porque nós somos seres humanos, Senhor, mas que o Senhor, meu Pai, possa mostrar a cada dia, meu Pai, a sua direção, meu Pai, e a sua vontade sobre a vida do Edson, meu Pai. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Jesus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho. Glória a Deus. Eu cantarei. Sim, Deus, da bondade nós queremos te agradecer, meu de Pai. Deus. Muito obrigado, meu Pai, pela vida eterna. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Jesus, em nossas vidas, Senhor. Que nós possamos receber, meu Pai. Que o reino também de Deus, meu Pai, aquela morte não foi em vão, meu Pai. Tudo que o Senhor conquistou na cruz, meu Pai, é direito nosso e é a nossa herança, meu Pai. E nós queremos te agradecer, meu Pai. Põe a mão sobre o seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amado, receba a paz do Senhor. A paz que o mundo não pode vos dar, igreja. Cristo vos dá. Que vocês possam ter uma semana de bênção. Uma semana cheia da presença do Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe. A quem eu vi